Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece para Deus, Uma prece inicial, Agradeço a Deus, o Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E que o objetivo desse estudo é levar uma mensagem para um irmão, que estão necessitados dessa informação. Então, peça permissão a Deus para dar por iniciado mais esse estudo, do nosso trabalho, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, vamos começar a leitura. E sem esperança de jamais se aproximarem de tal sorte que pais e mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam junto para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu adiantamento, a sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, daí a reaperto, todos os laços afetivos. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro, do além-túmulo. Primeiro, nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina patenista. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. 4. Individualidade com o progresso indefinido. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte. Não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira. Há chance de se rever, contato que se esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual. Há certeza na continuidade, nas relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos, limites de encarnação. Item 24. Quais são os limites de encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. E se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, diáfano, é quase fluídico de grau. Em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito, segundo o mundo em que o espírito é chamado a viver. Este toma envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, ele faz a narrativa no contexto desse texto. Então, ele mostra que a gente vai estar juntos, assim, no caso de família, marido, esposa, mas assim, quando a gente vai para o mundo espiritual,
Então, por exemplo, o marido faz a passagem da vida material para a vida espiritual e fica a esposa. Se esse marido ele for mais evoluído do que essa esposa, vai ser igual a mãe do André Luiz com o André Luiz. Cada um vai para um plano diferenciado, né? Isso vai haver comunicação se aquele menos evoluído procurar ter méritos para ter essa comunicação. Foi um caso da mãe do André Luiz e do André Luiz. Agora, observa uma coisa. O André Luiz foi para um umbral, pôs um umbral fino, era menos evoluído, mas com o trabalho que ele fez espiritual, ele evoluiu bastante. A ex-esposa dele, né, depois se casou com outra pessoa, não sei qual foi o destino espiritual de elevação, mas o André Luiz evoluiu muito. E aí, então, para ter esse contato, vai depender da evolução dos dois. Por isso que eu falo, uma pessoa que está aqui no plano, né, terrestre, e ele tem um ente querido que foi para o mundo espiritual, procura evoluir bastante, porque um dia vocês vão se encontrar, ou esse que ficou aqui na Terra mais evoluído ou menos evoluído, mas quanto mais a gente evoluir, é melhor para a gente. E se aquele não evoluiu, a gente pode ir fazer igual que aconteceu com o André Luiz e a mãe dele, né? Então, agora, vai se perder aquele que não quer fazer nada, aquele que não evolui, não faz nada, então, né, é um problema, porque o espírito também tem a oportunidade de evoluir no mundo espiritual, não é só aqui encarnando, não, como foi o caso do André Luiz, né? Então, é nesse contexto que as pessoas têm que entender. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, porque eu consegui levar uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus, gratidão para irmão e irmão que me ouviram, me assistiram, né? Aleluia, amém.